Bem-vindos ao De Coração para Coração e que a paz de Cristo entre no seu coração nesse dia, para que você saiba que, independente de tudo que nós temos passado nesses últimos meses, nesses últimos dias, tantas perdas, tantas coisas para nos deixar preocupados, ansiosos, tristes, mas nós sabemos que cada dia é um presente de Deus. E se hoje você pode me ouvir e estamos aqui juntos, é porque Deus está te presenteando com mais um dia muito especial. E estamos aqui no De Coração para Coração com um convidado muito especial, um amigo antigo, Telêmaco Brandão. Sim. É uma grande alegria ter meu irmão aqui. Eu vou deixar ele falar sobre ele, mas eu quero mandar um abraço para a mãe dele, para Mariama, porque são amizades que às vezes você conhece uma pessoa lá atrás e você pensa, foi uma coincidência. Não, lá na frente, aquela amizade foi, né, uma sementinha que trouxe para um propósito que Deus sempre tem nas nossas vidas. Então, com certeza, o que temos para estar falando aqui hoje é muito relevante e vamos estar tendo grandes aproveitos para as nossas vidas, para você. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado com essa conversa de coração para coração hoje. E com vocês agora, eu gostaria de dar boas-vindas ao Telêmaco. E queria, Telêmaco, te dar toda a liberdade para você falar um pouquinho para a gente de quem é você, né, o seu nome completo, sua família, um pouquinho da sua história, para a gente depois discutir alguns assuntos muito relevantes para o momento. Ok. Bom, meu nome é esse, Telêmaco Brandão. Eu brinco que não precisava nem ter sobrenome, porque não tem dois, né? Então, mas é só esse meu nome. Sou nascido aqui em Goiânia, né? Criado aqui. Tive um tempo que eu morei nos Estados Unidos, é verdade, mas sou nascido e criado aqui. Me converti, né, ao cristianismo aos 19 anos de idade. Sou membro da Videira, né, já há 21 anos. Foi logo depois que eu me converti, eu fui para a Videira. Sou advogado, militante, tenho meu escritório. Amo meu ofício, gosto muito, né, acho ele bastante relevante quando é feito honrando, né, a nobreza da profissão. E sempre gostei muito de política, né? Muito, muito. E de uns tempos para cá eu decidi me tornar um ativista político diante desse cenário que está acontecendo. E esse projeto agora virou uma pré-candidatura a vereador, né? Que eu acredito que é um projeto para ser vencedor mesmo, levando a nossa mensagem, né? Que é de valores conservadores, né? Da família. A gente realmente, o Brasil hoje tem uma linha ideológica de direita, mas a direita não só liberal na economia, mas que defende os valores cristãos, essa ainda precisa de pessoas. E meu trabalho como ativista político é conscientizar, né, as pessoas para se envolverem, se engajarem e se apoiar quem está engajado, no caso, né, eu decidi me engajar. Sim. Há um preço, eu entendo que a gente tem que pagar um preço alto para isso. Sem dúvida. Mas eu acho que o que deixar o legado é o mais importante. E é isso que a gente tem no coração. Que bom. Então, interessante que às vezes você pode estar pensando, oh não, vai falar de política. E é exatamente isso que a gente quer quebrar hoje, esse preconceito que tem existido no coração, na mente de muitas pessoas quando fala a palavra política. Porque eu sei, eu te entendo, eu já tive aí nesse lugar que você está. Se você é uma dessas pessoas que está, ai, pelo amor de Deus, não vem falar em política comigo não, porque política não presta, política é isso, política é aquilo. E a gente cresce ouvindo isso, talvez, né, de pessoas, dos pais, ou de alguém que não tem essa abertura para a política, mas hoje nós vamos abordar de uma forma tão interessante, tão tranquila, que você vai mudar a sua forma de pensar. A política faz parte da nossa vida, se você quer ou não, se você entende dela ou não. E muitas vezes esse preconceito ele vem por causa de uma ignorância. Você não tem a informação correta ou o ensinamento correto do que a política é, você acaba criando uma barreira. Não, isso não é para mim, eu não entendo nada disso, esse povo não está lá só fazendo coisas ruins, erradas. Se eles estão fazendo coisas ruins ou erradas, nós estamos sofrendo as consequências. Então eu gostaria que você trouxesse para a gente como que nós podemos assim, explicar para cada pessoa que está nos ouvindo o que é a política, assim, o básico, do entendimento da política básica para uma pessoa não ter essa aversão à política.
Primeiro, assim, entender por que as pessoas têm essa aversão, que faz todo sentido. Infelizmente, o ambiente da política se tornou algo muito promíscuo, né? Com corrupção e etc. Mas, assim, o primeiro passo para a gente entender que na política não tem espaços vazios. Isso parece assim como é que eu vou dizer, uma frase clichê, mas ela é fato. E até tem uma campanha publicitária agora muito recente, muito interessante, de uma empresa que faz de fast foods, que faz sanduíches, né? E ele pergunta se a pessoa votar em branco e depois ela serve o sanduíche para a pessoa. Aí quando serve a pessoa abre, só tem pão e cebola. Ele fala, mas esse é meu sanduíche? Eu falei, você deixou outra pessoa escolher para você. Uau! Muito boa essa mensagem. Esse vídeo começou a circular tem 2 dias, vai viralizar. Eu vou disponibilizar nas minhas redes sociais. É um merchandising da empresa, mas ela acertou no marketing, porque ela transmitiu a mensagem de maneira muito objetiva, né, e muito clara. E esse é o fato. Quando a gente se omite na política, seja apoiando, votando, ou inclusive se lançando na política, a gente está deixando que outras pessoas façam isso por nós, né? E a gente tem visto que não são pessoas que nós gostaríamos que estivesse fazendo, tanto é que estamos muito insatisfeitos. E eu entendo esse sentimento. Agora as pessoas têm que começar a participar. Agora, para entender o que é a política. Se eu pudesse simplificar, né, a vida social ela exige primeiro uma administração. Nós vivemos numa cidade, alguém tem que cuidar dessa cidade. Nós vivemos no estado, alguém tem que cuidar desse estado numa nação. Então nós elegemos aqueles que são chefes do executivo, que vão administrar isso. Por outro lado, nós como sociedade temos que tomar decisões. E essas decisões nós não reunimos nós, né? Eu gosto de comparar com um condomínio. Numa reunião de condomínio, as pessoas reúnem ali, são poucas pessoas, é fácil administrar aquilo, elas batem boca, discutem, falam, às vezes com educação, sem educação, expõem todas as suas opiniões, no final elas decidem. Sim. Isso é a perfeita democracia, é o povo no poder, o povo ali do condomínio tomando as suas decisões. Agora, como que a gente faz isso na dimensão de uma cidade? Não tem como ser feito na prática. Então, o que a gente faz? A gente elege representantes. Então, isso também chama atenção para o fato. Eu preciso de alguém que eu me identifique, porque ele vai me representar na hora de tomar decisões na cidade, no estado ou no país. Aí é onde entram os vereadores, deputados estaduais, vereadores, lógico, né, no município, deputados federais e senadores a nível nacional. Então, essas pessoas estão lá em tese, pelo menos em conceito, nos representando. Mas qual que é o grande problema? Eu entendo a insatisfação das pessoas. Nós temos errado nessas escolhas. As pessoas não estão lá, primeiro, elas não têm essa consciência de nos representar. Muitos deles fazem um teatro que irão fazer isso, nos convencem que irão nos representar. Chega lá, são grandes decepções, porque estão defendendo grupos que os apoiam, né, os seus partidos políticos com as suas propostas. E isso, inclusive, vai levando para uma série de outras demandas na hora de se escolher um candidato. Mas o fato é isso, que o marketing político ele engana o eleitor, isso é a verdade. E por outras pessoas também não se informam daquilo que é necessário. Mas o lado bom disso é que as redes sociais hoje tornam a informação muito acessível. Você pode ver a biografia do seu candidato. Seu candidato não abre as suas redes sociais. Você pode ficar desconfiado, né? Por que ele não quer mostrar a vida dele? É lógico, tem coisa que é muito privada e a gente tem que respeitar. Mas a história dele está ali. Né? E eu, a partir do momento que eu aceitei esse desafio, eu tornei minhas redes sociais públicas. Eu escolhi isso, então isso é em respeito às pessoas me conhecerem. Então isso facilita hoje, mas o fato é que as pessoas são, realmente eu entendo esse preconceito, porque elas foram muitas vezes enganadas, ou talvez também omissas, né? Não procuraram se informar, não participar da maneira correta. Porque, obviamente, né, no nosso Brasil a gente ainda tem um número muito grande de pessoas que não leem, que não escrevem, que ainda não têm esse acesso à educação. Né? Que a política é a educação. Se fôssemos educados desde o primário, explicando o que é a política, a criança já cresceria tendo já uma outra forma de pensar, de decidir a respeito da política. E também eu penso assim, que nós também temos que quebrar isso, Telêmaco, porque nós somos um Brasil maravilhoso. Eu amo as pessoas brasileiras, porque é uma diversidade, né, de cores, de cultura, muito grande.
Mas nós temos o privilégio que é ter uma língua só, em todo o país nós temos como comunicar, e você falou que hoje, através das redes sociais, nós não temos mais aquela desculpa que a pessoa tinha, de que não teve acesso ao estudo, que nunca estudou. Então hoje, assim, a gente tem essa oportunidade, se você quiser melhorar a sua vida, você pode ir atrás e não precisa de tanto esforço de mudar de uma cidade para tentar uma universidade. Você pode fazer cursos profissionais online e tudo isso. Mas uma coisa que eu observo que é um pouco negativa ainda no nosso povo, que eu sou brasileira também, sou goiana, é que nós temos muita tendência de reclamar, sabe, assim, e pôr a culpa... Terceirizar a culpa, a responsabilidade. É lá, né, culpa do governo, não tem essa frase? Sim. É até um chavão, né? É culpa do governo, não tem? O pessoal não brinca com isso. Eu e você poderíamos também estar lá. Você é corrupto? Você conhece pessoas que não é corrupta, que são boas? Então, se essas pessoas que você conhece, nós conseguimos pôr elas lá, não significa... Tudo bem, são contaminadas com o sistema, mas eu acho assim que você tem que pensar assim, que a corrupção, ela está dentro do ser humano. Então, Telêmaco, complementa um pouco do que eu estava tentando falar sobre essa questão de como as pessoas veem, né, a corrupção e... Bom, de fato, as pessoas, tem gente que acha que cristão nem deveria se envolver na política, isso é um sofisma satânico, né? Isso é o sonho do inferno, afastar os cristãos da política, ele vai ficar muito à vontade ali para executar os seus planos. E eu costumo dizer que se ali é imundo, de fato é porque nós não temos sido sal, não temos salgado, né? Uhum. Mas essa questão da corrupção, de fato, ela, infelizmente, o brasileiro convive muito bem com certas relativização de valores, e isso se manifesta na política, infelizmente. Mas é algo que eu percebo que o brasileiro tem despertado também para uma intolerância a isso, que viu que ponto nós chegamos. Isso é muito bom. Uma coisa hoje também para as pessoas, né, entenderem, o cenário político no Brasil melhorou muito, por dois motivos principais, né? A Lava Jato trouxe um outro ambiente político, e hoje a imprensa não controla a informação mais, que todo mundo sabe que os grandes grupos tinham sim como frear informações, grandes escândalos na imprensa, né? O jornalismo independente não tinha tanta voz no Brasil, que tinha aquelas pessoas sim, de jornalismo investigativo sempre teve, mas a grande mídia, eu percebo que parece que elas ou fez vista grossa, né? Ou simplesmente foi calada realmente por conveniência e conchavos. Porque a partir do momento que a informação foi democratizada, novamente, repito, pelas redes sociais, pela internet, começou a chegar aos escândalos, e a Lava Jato mostrou. Então hoje, eu conheço gente séria que gostaria de ir para a política que não ia porque, não vou ali, porque não tem como vocês terem uma independência. Mas eu percebo que isso é uma realidade anterior. E eu mesmo me incluía nisso. Eu cheguei a ser um assessor parlamentar de uma deputada muito séria, que eu admiro como pessoa, admirei como política, que sofreu muito, né? E tem todo o meu respeito, minha admiração. Mas aquilo ali me inspirou a não querer aquela realidade para mim. Para gente ficar sofrendo, dando murro em ponta de faca. Não tem sentido. Mas isso nós estamos falando de mais de 15 anos atrás. Então o cenário realmente era outro. Eu percebo que mudou. Ao contrário do que as pessoas pensam, há políticos sérios sim, mas normalmente eles são o que eles chamam de baixo clero, não entram nos conchavos, têm a sua voz abafada. Mas também essa realidade hoje é diferente, porque ele consegue se projetar, ele consegue ter apoio popular através das redes sociais, que antes ficava dependendo mais uma vez da imprensa, mais uma vez dos canais de comunicação. E que, né, se você não dançasse a música que tocava, você não teria evidência. A opção era ou sai da pista ou dança aquela música. Então muita gente preferiu ficar fora da pista. Sim. Hoje não. Hoje ainda toca sim essa música, mas você consegue ter uma independência, consegue não dançar essa música, vamos dizer assim, e estar, né, dentro do cenário político, sim. Havia uma manipulação mesmo, né? Que, tipo assim, essa mídia velha que tinha todo o controle, formava a mente das pessoas. Então a pessoa ouvia, aquilo era a Bíblia para eles. Exatamente. É isso, e a pessoa acabava... informação, não tem outra, né, informação. Então é muito bom que hoje, até mesmo esse programa que é através do YouTube, você tem tantos acessos e você mesmo pode julgar as coisas. Não que você também vai ser uma pessoa só ouvir tudo e ser um crítico, que tem pessoas que não conseguem ter um equilíbrio, né? Tem aqueles que escutam tudo
e aceita tudo que escuta como verdade e já prega aquilo como verdade. Mas já tem aqueles outros que vão para o outro extremo que também tudo que ele ouve, ele já tem que ter uma oposição e desacreditar. Eu acho que a gente hoje está aprendendo a ter esse equilíbrio de você mesmo. A gente que tem um bom senso, não precisa de ter tanto estudo, você sabe o que é certo, o que é errado, você tem uma sensação, um sentimento dentro de você, ou até mesmo, né, uma intuição de que aquilo vai ser bom, é o melhor, é a melhor opção. E eu queria também que você mencionou sobre evangélico, sobre igreja e a política, a igreja, e eu tinha colocado aqui numa das perguntinhas para a gente também trazer isso aí, como que podemos harmonizar, né, essa questão da política e a igreja, porque por muitos anos, na história em geral, não só da história da igreja, houve essa briga, mas ao mesmo tempo uma época, tipo assim, tudo era governado pela igreja, depois tudo pelo governo, depois houve aquela separação, e hoje a gente fica meio perdido. Alguns cristãos acham que é até pecado você se candidatar e estar lá, porque ali é um mundo perdido. Mas a gente falou no início desse programa aqui que não tem como nós nos desassociarmos da política, porque você é um cidadão. Se você mora numa cidade, tudo bem, se você mora na roça, você cria ali suas galinhas, e mesmo assim você não está isento a política. Alguma coisa vai afetar você. Mas se você, qualquer lugar que você morar, você vai precisar de um prefeito. Não tem como você tenha as suas obrigações como cidadão, não é verdade? Isso envolve toda uma política. E é muito importante a gente entender isso, para a gente relaxar um pouco, para não ficar aquela coisa tão tensa a respeito da política, mas ao mesmo tempo você se posicionar, sabe? Você ter uma voz, você ter a sua opinião formada e convicta e apoiar as pessoas certas que você sabe que vai fazer diferença. Bom, eu também entendo esse sentimento, né? Porque o cenário realmente não foi muito bom, os políticos decepcionaram muito, né? O ambiente se mostrou um ambiente hostil aos valores cristãos e realmente então essa separação é compreensível. Não estou explicando, né? Não justificando, porque para mim não justifica, porque é parte também de uma falta de uma educação cívica. Eu acho que um grande problema que o Brasil teve foi, em razão de termos um regime militar, se criou uma aversão a tudo que diz respeito a patriotismo e tal. Então isso era um extremo e foi para outro. Então, peraí, tem um meio termo aí. As pessoas têm que entender o que é uma democracia, o papel delas na democracia. E que é muito melhor que os cristãos. Eu tenho dito, tem gente que fala, lá no lugar de crente. Fala, lá deveria ser um lugar que só crentes, pessoas de bem deveriam estar. Não necessariamente crente, porque há pessoas de bem também que não são crentes. Se ele imagine nós, né, se nós tivéssemos uma Câmara de Vereadores, um Senado, um Congresso Nacional, só de pessoas de bem, só preocupadas com o bem das pessoas e com o melhor para o país. É o sonho, né, de toda a população, mas as pessoas de bem decidiram não se envolver. Isso é muito ruim. Isso é uma ignorância com relação à forma como funciona esse processo. Então, ser cristão e ser político eu vejo como uma profissão como qualquer outra. Alguém tem um pastor batista, me fugiu o nome dele agora, que ele fez um texto comparando um bom político a um bom jardineiro. Um jardineiro que deixa de cuidar do seu jardim para cuidar dos outros. Esse é o bom político, ele cuida de vidas. Né? Esse que entendeu isso, lida isso como um sacerdócio. E não são poucos, tem bastante desses. Né? As pessoas se iludem, porque a gente só vê os feios, só os podres. Mas eu já convivi com políticos, já advoguei, não na política, mas advoguei pessoalmente para políticos, pessoas muito sérias, muito idealistas, né? E esse que eu me refiro, inclusive era uma pessoa de esquerda, mas você vê que era uma pessoa do bem. Eu só não concordo com ele ideologicamente, ele queria o mesmo fim que nós queremos, só que por caminhos que eu discordo, acho que tem caminhos melhores. Né? Mas uma pessoa extremamente respeitável, idônea, e que acreditava que aquilo ali era a melhor forma de fazer o bem para a sociedade. Então o bom político ele tem talvez uma das funções mais nobres da sociedade, que é cuidar de vidas. Né? Mas a gente pode cuidar de vidas como médico, a gente pode cuidar de vidas como advogado, literalmente conseguindo decisões na justiça para salvar vidas, cuidando do patrimônio das pessoas. Por que não como político? Sim, é uma missão. É uma missão de vida. Exatamente. Eu particularmente vejo como uma missão mesmo. Né? Eu tenho conversado com lideranças evangélicas para inclusive começar a tratar o campo político como um campo missionário, para preparar pessoas a serem enviadas. Isso talvez não era uma demanda, uma realidade há alguns anos atrás. Hoje, o que nós temos visto, né, se você pegar o Brasil, que é um país de 95% de pessoas que se declaram conservadoras,
né? Pelas suas, talvez o IBGE fez o último censo, faz perguntas, chegou a essa conclusão. Desses 95, né, 54%, não dos 95, mas da população, foram consideradas muito conservadoras. E outros 41 conservadoras, que chegam nos 95. Como é que tantas leis, tantas decisões, um STF que hostiliza, né, a população o tempo todo, como é que chegou nesse ponto? Entendeu? Por causa da nossa omissão, da nossa falta de participação. Então, realmente, nós precisamos nos posicionar. Isso hoje é uma realidade, uma necessidade, ao ponto de que, inclusive, as pessoas que são nossos algozes ideológicos, né, e têm estado em posições estratégicas, quererem sugerir agora a criminalização do abuso do poder religioso. Foi decidido essa semana, voto vencido do STF, foi só um, que é militante sim, né, de causas que nós ideologicamente nos opomos, já foi na sua vida pessoal militante, e expressa essa militância lá no STF, mas está lá no STF. E cadê os cristãos no STF? Cadê a voz conservadora? É verdade que numa democracia todos têm que ter voz, não faz a vontade de todos, isso é ilusão. Né? Minoria, se você é uma minoria, né? Se nós somos uma minoria, nós expomos nossa ideia e tentamos convidar a maioria a aderir a ela. Isso é democracia, é a reunião de condomínio. Né? Acho que quem está conosco aqui desde o começo do programa lembra que eu falei da reunião de condomínio. E eu tenho uma opinião, por exemplo, vou ser exemplo prático. Claro. Queriam colocar isso filme na fachada do prédio que eu moro. Eu falei, olha, eu não concordo, mas existe uma outra opção, que é aquele que faz filtro de calor e não muda a cor. Pedi a sugestão, todo mundo aderiu e aprovou a minha. Foi vencido que queria o vidro escuro, mas ele se deu por satisfeito. Sim. Deu a opinião dele. Exatamente. Isso é uma democracia. Então, democracia, todos têm voz, mas não é feita à vontade de todos. E a gente tem que ter maturidade para conviver assim. Eu não vivo na minha fazenda isolada, eu vivo em sociedade. Isso fala de respeito ao próximo. Agora, como que, sendo 95% da população conservadora, a gente tem os canais de imprensa, principal canal de televisão no Brasil, o tempo inteiro hostilizando esse grupo. Mas o pior, esse grupo dá audiência para eles, esse grupo patrocina isso tudo. Eu, particularmente, boicoto esse canal há muitos anos, porque ele vive de audiência, então eu estou alimentando aquilo. Eu também fui um vendedor. Como vendedor, eu aprendi que para eu vender, primeira coisa é eu tratar bem, com respeito, o meu cliente, né, o meu interlocutor ali. Agora, um canal de televisão, por exemplo, campanhas publicitárias agora de algumas marcas, hostilizando o valor dessa população, sabe, para fazer isso, ganhar valor de mercado, repercutir, polemizar, né, ações das empresas valorizando que fazem isso. Isso é um absurdo, está me usando, me manipulando. O que eu faço? Eu boicoto, que é o meu direito. Elas têm o direito de se posicionar e tem e deve. Eu acho que deve. Você tem um ponto de vista, você deve se posicionar. Mas eu também tenho o meu, quero que seja respeitado. Sim. E mais que isso, eu me dar o respeito. Porque eu ser hostilizado e continuar consumindo esse produto não tem nenhum sentido. Aí eu me refiro aos produtos que as marcas que têm aderido a essas ideias produzem também, mas também ao canal de televisão, né? Que assim, é grosseiro as coisas que falam. Colocam sempre os cristãos como ridículo, como gente retrógrada, gente ignorante, né? E quem é pra frente, moderninho, adere às pautas progressistas, gente cabeça, gente legal. Isso é de muitos anos. Sim. Então, eu vejo que nós precisamos nos posicionar. Né? E na política também é um momento para isso, que envolve tudo isso. Chegou a esse ponto. E como é um momento, né, Telene? Porque esse ano deu uma virada na vida de todo ser humano, na face da Terra. E com certeza a política da agora para frente, ela vai também foi afetada, mas eu penso de uma forma positiva, porque as pessoas vão precisar de pessoas que sabem o que estão fazendo. E por isso que eu queria também que você explicasse um pouquinho, porque a gente, às vezes, vota, a pessoa mesmo, né, aquilo que eu te falei, que tem uma grande quantidade de pessoas brasileiras que não tem, assim, a informação de quem é o candidato deles. Eles olham lá, acham bonitinho lá na foto, né? Ou então alguém falou, você vai votar nesse e tal. Ela não tem a mínima ideia. Então, por exemplo, você tem uma jornada muito inspiradora, você ainda é bem jovem, mas mesmo sendo bem jovem, você já teve várias experiências fortes na sua vida. Não precisa de dar tantos detalhes, mas se você quiser compartilhar, por exemplo, entrando na sua adolescência, você perdeu seu próprio pai, Sim, né? É verdade. E se você puder contar o que isso trouxe. Então, assim, porque se você, né, vê que estamos vivendo agora momentos que nós vamos ter que fazer escolhas, quem vai ser, né, os nossos vereadores, quem vai ser os nossos deputados,
O que é ser um vereador? O que é o vereador? Porque às vezes a gente até tem aqueles memes que criticam os vereadores, que você só conhece eles na época das eleições e depois, daqui 4 anos, você tem eles de volta lá batendo na sua porta. E eu acho que isso não é bem verdade, porque um vereador ele tem um papel muito importante ali na sua região, na sua cidade local. E eu queria que você, são 2 perguntas, você desse um resumo, né, do que a vida trouxe para você, os baques, mas que formou em você, né, essa pessoa, e o que é um vereador, o que você pode, né, trazer confiança para quem estiver ouvindo que você é um exemplo de superação, mas e que também que está aqui para, igual você disse, para trazer um legado. Era mais ou menos isso que eu estava tentando articular. Sim. Eu não gosto de falar muito, é ruim a gente falar de nós, né? Mas, de fato, né? A senhora tocou nesse detalhe, eu perdi meu pai muito cedo, aos 12 anos de idade, era uma referência para mim, um excelente pai. Até hoje eu tenho muitas coisas que ele me ensinou, né? E isso tem tudo a ver com a minha conversão, né? Que foi um processo de adolescência sem pai. Eu falo um monte de medo de eu estar ausente dos meus filhos na adolescência, que realmente fez muita falta, né? Eu lembro quando eu assisti um filme que chama Céus de Outubro, que é uma biografia. Eu fui para a igreja chorar, porque no vídeo é um conflito entre pai e filho, né? E o filho se torna um grande cientista, o pai queria que ele tivesse uma carreira como mineiro. E eu queria um pai para eu ter alguém para brigar comigo, né? Para falar que eu sou burro, que eu estava tomando uma decisão errada, que eu precisava tomar umas decisões. Eu falei, cadê o meu pai para falar isso? Fui para a igreja e fui conversar com Deus. E ele falou aquilo comigo, e essa resposta eu queria ver. Porque quando eu me converti, eu tinha muita dificuldade de acreditar em Deus, era muito cético. Conhecia 2 religiões, que eu não vou falar porque pode soar crítica à religião, mas eu achava incoerente, não acreditava naquilo. E mais um dia me chamaram para uma reunião e eu falei, Deus, se o Senhor existe, eu quero te conhecer. E me foi dito que ele era um pai, eu falei, eu quero que o Senhor seja o meu pai. E de fato, né, eu tenho a pessoa que me levou para essa vida, né, para esse processo de conversão, que é um amigo, né, mando um abraço para o Pedro. Onde eu estiver, eu vou ter que mencionar ele, né, porque ele que me apresentou esse Deus maravilhoso. E ele uma vez falou que eu não sou filho de Deus, que eu sou filhinho de papai de Deus, né. E eu poderia contar muitas experiências, assim, e assim, ainda é difícil até de acreditar, né. Mas vou contar a última aqui. Eu estava em Brasília quando eu fui renovar meu visto de estudante para os Estados Unidos. Eu estava com planos de voltar para a universidade lá. E cheguei muito cedo, cheguei num shopping e esqueci o meu fone de ouvido, mas não tinha ninguém no shopping, eu estava vendo meus vídeos lá para não perder o tempo, né? Esperando o escritório lá abrir, onde você faz a documentação da Embaixada Americana. Mas aí começou a chegar pessoas perto, e eu acho extremamente inconveniente a gente estar ouvindo um som alto do celular, as pessoas do lado, né? Ficar incomodando as pessoas. Aí eu pensei, poxa Deus, eu podia tanto ter um fone aqui, né? Por que eu esqueci, né? Podia ter pensado nisso. Ok, aí desci lá, fui no escritório, fui atendido, eu tinha que ir para outro lugar. Eu saí de um shopping para ir para outro. Na hora que eu cheguei no meu carro, tinha um fone de ouvido amarrado na maçaneta do meu carro. Eu pensei que eu queria um fone de ouvido, sabe? Eu fico pensando o que aconteceu para aquele fone de ouvido estar ali. E não era meu, porque era da mesma, original da marca do meu celular, inclusive não foi qualquer fone. Foi um fone original da marca celular, que são fones caros. E eu sei que não era o meu porque a borrachinha dele é aquela de prender na orelha. Eu nunca tive isso no meu fone. Eu poderia até ter achado assim, eu desci do carro, caiu, alguém pegou e amarrou na porta. Não era meu fone, sabe? Então, e você talvez tenha perdido o fone em Brasília, eu tenho que lembrar a data, né? E talvez seu fone está comigo, né? Porque para mim o importante não é o fone, é a experiência. Eu já tive, eu posso te devolver esse fone. Mas não era o meu fone. Então alguém deixou cair, alguém achou que era meu, pensou que... E amarrou na porta ali do carro, sabe? Você pensar que... Eu pensei que eu queria um fone e apareceu um fone amarrado na porta do meu carro. Talvez você pode falar, isso é uma coincidência, mas a gente, inclusive, esse programa nós chamamos de coração para coração. E você viu como foi muito bom essa sintonia aqui agora, que aqui no programa a gente pode deixar as nossas emoções aflorarem, porque quando se fala do coração, nós não estamos aqui só falando de coisas que a mente pensa, ou de teorias, de estudo. Que quando você fala que é o coração ele tem sentimento, ele tem uma forma de expressar
que às vezes as palavras se tornam lágrimas, às vezes as palavras se tornam um silêncio, que o silêncio também é uma comunicação, lágrimas é uma comunicação. E você e eu temos uma história. Ele é um homem forte, mas que passou por momentos que levou ele a ter experiências que amoleceu o coração de chamar Deus de Pai. E se você assistiu o programa da semana passada, que foi exatamente sobre paternidade, que foi o mês de agosto, foi o mês do Dia dos Pais, e eu gravei exatamente falando sobre a paternidade, dando vários exemplos desses momentos assim, que parece uma coincidência, mas é uma forma de carinho de Deus importar com você. E talvez você está nos ouvindo aqui, não sei que nível, né, que você no seu status, na sua posição, na sua profissão, mas quando falamos de paternidade, de pai ou de coração, todos nós temos um coração. E como estamos falando de política hoje, nós estamos aqui trazendo um todo, porque na nossa vida não tem como a gente cortar as coisas, falar, eu sou só isso aqui. Você faz isso, mas você é um todo. Você tem um coração, uma mente, uma alma, sentimentos, você tem a família, que você tem que também aprender a harmonizar para não negligenciar, para ir para o outro extremo. Você que é um profissional como médico, você disse, você pode fazer a diferença como médico, mas ao mesmo tempo, hoje há uma emergência, há uma urgência de nós unirmos as forças. E mesmo você sendo um profissional liberal, profissional, seja em qual área for, nós temos que também trazer a sua sabedoria, trazer o seu coração para a nossa liderança, porque você pode ser o melhor médico do Brasil, mas se você tem um governo que não faz o que poderia ser feito, você vai ser afetado, o seu trabalho não vai conseguir salvar o Brasil. Então, querendo ou não, o que você falou, muito importante, nós estamos tentando misturar os nossos assuntos aqui com a política de uma forma boa, porque eu não quero mais que você escuta a palavra política e faz assim, ai, pelo amor de Deus, não quero mais isso, porque eu sei o que é isso, até que um dia eu falei, gente, meu filho mesmo, eu tenho meu filho aqui de 18 anos, Titus, né, a gente estava falando desses nomes fortes, é que ele tem uma opinião muito forte, ele ama, ele é apaixonado na política, na história. E essa semana mesmo nós viajamos 2 horas de viagem, só eu e ele no carro, e teve um momento que eu falei, meu filho, nós vamos precisar de respirar um pouquinho, porque ele tem tanto para compartilhar, para falar, a gente ria, a gente conversava, assuntos de história. Eu falei, meu filho, nós temos que gravar um programa, tinha que estar gravando essa conversa, essa viagem. Por quê? Porque nós somos as pessoas que vivem um dia a dia, mas que você tem que aprender a colocar assuntos relevantes como parte da sua rotina. E não tem como você ignorar a política. Então eu queria que você complementasse mais um pouquinho, se você quiser ainda trazer mais um pouquinho da sua experiência, que logo, né, você já morou nos Estados Unidos, depois casou, tem filhos, mas também trazer o que está agora pela frente para o Telêmaco Brandão. Você já apresentou na rádio também, não é verdade? Sim, sim. Fala um pouquinho pra Eu gente. esqueci de falar no começo que eu estou licenciado, que eu sou analista. Bom, o senhor tinha falado um pouco dessa biografia. Eu me formei em Direito, né, como eu falei, eu sou advogado. E aqui, querendo ou não, a nossa universidade ela é doutrinada, sim, ela tem lado. E essa minha experiência de morar nos Estados Unidos foi muito boa para eu perceber outra visão de mundo, né? Meus filhos nasceram nesse período lá. Eles são, né, têm dupla nacionalidade, são filhos de brasileiros, são brasileiros. E eu aprendi muito, eu até estou produzindo agora nos nossos canais, né? Quem estiver nos ouvindo pode, depois se inscreve lá também. Tenho as minhas redes pessoais, @Telêmaco Brandão, e tem o meu canal institucional que é o Politizai-vos, com Z no final, né? Um trocadilho para nós termos voz, se politizando, que é o @politizai.voz no Instagram e politizai-voz no YouTube. Eu vou produzir uma série agora que chama O que eu aprendi vivendo na América, com uma cultura diferente, com pessoas que desfrutam realmente de uma economia liberal, de uma política liberal, né, que respeita o indivíduo, que acredita no Estado mínimo, os benefícios disso, de você ser responsável por si e os frutos que a gente colhe. Então, isso realmente foi uma experiência que construiu valores, né, e não só nos livros ali, porque a gente estuda isso muito pouco aqui no Brasil. Eu tive que fazer cursos lá e EAD também, cursos de lá para ter acesso a essa informação, porque, como disse, a nossa informação é boicotada e doutrinada sim, ela tem lado, as outras vozes que divergem são caladas, mas você vê que de fato aquilo funciona e funciona bem, então me ensinou muito, me ajudou muito a construir os valores. É para essa fase que eu tenho vivido e que é o que a gente tem falado na rádio, né? Acho que assim,
nossa liderança, né, que decidiu me apoiar, decidiu principalmente por ver as nossas posições, não somente que eu estou há 21 anos na videira, mas por me conhecerem pessoalmente, mas por ver as nossas posições. Mas as posições também foram construídas nessa fase. Essa foi um pouco da história, né, da nossa vida. O grande desafio que eu tive, a senhora, né, falou, foi realmente a perda do meu pai, que ajudou a mudar o meu caráter e me levou, né, para um relacionamento muito íntimo e profundo com Deus. Exigiu, né, amadurecer mais rápido. Mas em termos de experiência de vida, acho que o curso de Direito me ensinou muito, e isso é inquestionável, mas viver nos Estados Unidos com essa disposição de querer aprender, né, com aquela cultura, foi sem dúvida a experiência mais rica assim, de aprendizado da minha vida, além da perda do meu pai e a minha própria conversão. Sim. Isso tem um forte impacto. Tudo que as pessoas ouvem na rádio hoje tem muito a ver com isso, né? As minhas opiniões há 6, 10 anos atrás talvez seriam diferentes, o que pede já em 2011 eu ter escrito para um Brasil Decente, Bolsonaro presidente, né, há 9 anos atrás. Porque eu via realmente uma demanda de um político de patriota. Era isso que eu vi, primeiro de postura, combativo, né, precisava para combater todo esse establishment, e aí essa máquina que existe, que ainda, né, tenta dar muito trabalho. E já via nele, que eu gostei do cenário político. Então, isso é importante assim, para os jovens. A gente temos que fazer algo assim para motivar a juventude, né? Porque hoje, com 15, 16 anos, você já pode votar. E às vezes o jovem tem esse privilégio e essa responsabilidade, mas trata isso como, nem vou fazer meu título. Desdém, né? Não, para que fazer isso? Não tem nada a ver. Não entende que ele tá ali com oportunidade de já começar a fazer a história, de começar a fazer a diferença. Eu e meu filho discutia muito, falei, filho, como que você muda uma sociedade, uma cultura de tantos anos pensando da mesma forma, né? E aí a gente discutiu várias opções disso aí, de acordo com o passado, com pessoas que se posicionaram. Mano, sempre foi alguém que se posicionou. Exatamente. Alguém se posicionou e fez algo para influenciar outros. Sim. E aquela influência foi transformando numa cultura ali, e acabou influenciando aquela sociedade e fez a história. Então a gente está num momento muito crucial no mundo inteiro, no nosso Brasil, aqui no nosso Goiás. Queremos que Goiânia seja uma cidade, né, conhecida mesmo lá fora, porque sabemos que tem, igual você falou, da porcentagem de conservadores, de religiosos, não é? Uma ampla maioria. Muito grande. É um povo religioso. Às vezes há essa muita briga entre denominações. E eu não estou aqui para falar de nenhuma denominação. É como cristão. Como cristão é assim, é você ter Cristo como centro, como objetivo, a Bíblia, a palavra como o fundamento. E dentro disso aí somos irmãos católicos que também têm tanto para contribuir nessa fase agora de revolução mesmo no mundo inteiro. E fala então assim para essa juventude o que é ser um vereador, o que o vereador faz numa cidade? Bom, o vereador é um cargo do Poder Legislativo. O Legislativo basicamente tem que formar leis, né? Então o vereador ele trabalha para criar as regras que vão governar o limite aqui da nossa cidade, o que é competência do município, e também não só faz leis, ele trabalha para que leis ruins não passem, né? Ontem, né, o governo teve uma vitória que o Senado tinha derrubado um veto do presidente, o aumento aí do reajuste do funcionalismo público. Foi lá um trabalho na Câmara dos Deputados que manteve esse veto presidencial, ou seja, se passasse estaria um prejuízo grande para o Brasil. E o momento de sacrifício, né, você servidor público está nos ouvindo, todo mundo está fazendo sacrifício, é hora de todo mundo fazer. Sim. Né, e parar de tratar o governo e nós. Não é tudo nosso, não tem jeito. É um todo, não é? O governo não tem dinheiro do governo, é meu e seu dinheiro que o governo administra. Só isso, né? Então a realidade é essa. Então está na hora de todo mundo colocar a mão na consciência e decidir o que é o melhor para o país e não para si. E eu vejo essa medida do governo dessa forma, pensando no país, não pensando em grupos específicos, né? Mas enfim, então o vereador também faz isso, mas é lógico na medida do município. Ele trabalha com leis. É ele quem cria leis, propõe leis, vota as leis, discute ali no que a gente chama de parlamento, né, numa expressão subjetiva, ou seja, um lugar de falar e discutir. Também fiscaliza prefeito de várias formas, não só estando ali, né, próximo, mas também fiscaliza barrando, propondo vetos às leis às vezes que o prefeito faz, ou aprovando também os decretos do prefeito, precisa serem aprovados.
Então é isso na prática, é isso. Mas como parlamentar, um vereador, eu entendo que ele tem que estar ali representando o seu, principalmente o seu segmento, a sua comunidade. Esse é o papel dele, ele ser a voz dessa comunidade ali onde se discute que às tudo vezes isso. não temos acesso ao prefeito, né? E você Sim. pode ser tipo de um intercessor ali também, E de ideias perfeito. para sua... Ter intercessor é uma palavra que resume talvez, porque ele vai representar a pessoa. Muito bem. Então, juventude, se você aí está entrando na sua adolescência e pensa que política é coisa que não é relevante para você, eu quero te encorajar que é sim, e chegou a hora de você se informar, não tem desculpa, tem muita coisa boa. Inclusive, eu recebo todos os dias o seu... Boletim de notícias. Muito bom, porque é um resumo. Hoje em dia todo mundo fala que não tem tempo para nada, né? Mas se você não tem tempo para nada, você tem que se informar com coisas que são informações que você pode confiar. Então já vem tudo ali resumidinho, né? Eu não sei se isso é público, se você pode oferecer. Sim, pode chamar no meu direct lá no Instagram, que eu passo, né? No @telemacobrandão, que eu incluo nas listas de transmissão. E eu gosto também. Nosso pastor Luiz, ele fala que notícia ele gosta de ler, em vez de ouvir. Porque quando você ouve com a influência de quem está te passando notícia. Quando você vê da mesma forma. Agora, quando você lê, não. Você lê com as suas lentes ali, com o seu olhar, com a sua interpretação. E esse boletim, inclusive, ele não é opinativo, ele é informativo. Exatamente. E hoje, infelizmente, a imprensa está contaminada por essa militância. Então, a informação vem com opinião. A opinião da pessoa que está passando, exatamente. E nem muitas vezes a melhor opinião. Não. Todo mundo pode opinar, mas eu acredito que tem opiniões melhores do que a gente tem visto na grande imprensa. Então, isso eu faço com esse encargo, de as pessoas lerem, que é meu pastor me convenceu que é o melhor caminho, e também para elas formarem a própria opinião. E o bom desses boletins é que todos os dias ele é bem do dia mesmo, você está ali recebendo notícias relevantes daquele dia, e para você que fala que não tem muito tempo de ler, é bem resumido. Sim. Claro que às vezes tem algum assunto que me interessou bastante, eu corro lá e vou pegar o link de toda a matéria, né, que vai estar também disponível nas redes sociais ou na internet. Então, se informa, sabe? Vamos mudar a nossa forma de pensar, de analisar, de criticar. Não vamos ser essas pessoas que só reclamam das coisas, reclamam do governo, reclamam da política, reclamam disso. Quando você sabe da verdade, você tem uma atitude positiva. Mesmo que você vê que algo está errado, você não vai já chegar e ser uma pessoa que vai só ser negativa. Você vai ter uma forma de aproximar aquele problema. Às vezes, ontem mesmo meu filho me disse: mãe, a senhora gosta de resolver problemas? Gosto, meu filho, não gosto de perder tempo com problemas. A pessoa está falando problema, eu já estou pensando como que a gente já pode solucionar isso e resolver. Eu acho que a gente tem que, se cada pessoa começa a pensar o que eu posso resolver na minha sociedade, na minha comunidade, e resolvendo, eu posso eleger alguém que vai me representar, que eu confio, isso você já está dando um passo muito grande em fazer a diferença. Talvez não é o seu nome que vai estar lá, ou a sua pessoa, mas você tem o seu representante porque você entendeu que você é parte de um todo, que a sua pessoa, a sua presença, a sua decisão no que você vai votar em quem, vai também contar e fazer a diferença. Não é verdade? É verdade, eu queria lembrar, né, todo mundo, essa pandemia mostrou muito bem o impacto que decisões políticas têm na nossa vida. Decisões desastrosas, muitas vezes, né? Eu não vou nominar políticos aqui, nem contexto, mas a gente viu decisões absurdas, o dinheiro público sendo gerido de maneira irresponsável, né? Tudo por quê? Por causa de decisões políticas. E essa pandemia, inclusive, só existiu por causa de decisões políticas de um partido comunista chinês que foi omisso nas suas obrigações, né? Que tentou tapar o sol com a peneira. Então, até lá, uma política mal feita lá na China interferiu no mundo inteiro. Então, a política ela tem relevância, sim. Nós temos que nos posicionar. As igrejas estavam fechadas por causa de decisões políticas. A gente proibido de sair de casa por causa de decisões políticas, o trabalhador proibido de trabalhar e produzir, sendo que em muitos contextos nem colocava pessoas em risco. Uma carreata, eu lembro, eu fiquei indignado quando foi proibido fazer uma carreata. Eu dentro do meu carro eu não poder me manifestar, mas é evidente que também foi uma decisão política de calar a população, chancelada pelo Poder Judiciário. Para mim, uma decisão vergonhosa, né, do Poder Judiciário chancelar uma arbitrariedade dessa. Mas é a nossa realidade. Então isso vai continuar acontecendo enquanto a gente entregar na mão dos outros
né, como é que vai ser o sanduíche que nós vamos comer, como eu falei lá no começo, né? Vamos tomarem a decisão por nós. Tá bom. Olha, a gente teve um tempo, acho que vamos ter que pensar numa parte 2 para esse programa, né? Porque é muito gostoso a gente começar a conversar e ver que qualquer assunto tem relevância se você traz ele da forma correta. E com certeza hoje você vai ver política da agora para frente um pouquinho mais diferente. E eu gostaria que o Telêmaco tivesse a liberdade de encerrar o que você tem para falar aqui. Tenha toda a liberdade de falar com os nossos ouvintes aí, telespectadores. Bom, passou rápido, né? Bom, agradecer primeiro, né, o carinho de quem ficou conosco aqui até o final. Obrigado. Espero que, né, como a proposta aqui é de coração para coração, eu tenho dito, pastor, aqui eu quero que o coração das pessoas sejam aquecidos, aliás, porque é com o coração aquecido que a gente contagia as pessoas, né? Eu vou produzir um vídeo, achei que ia dar tempo de falar aquilo, mas então eu vou produzir um vídeo. Pode falar. A gente pode falar? Pode sim. Eu gosto muito de observar fenômenos sociais, é algo que sempre me intrigou, é por que o ser humano lota estádios, para ver outras pessoas ali praticando um esporte a nível profissional, que era algo que seria só para divertir. Né? Então eles estão ali jogando uma bola, empurrando uma bola para dentro da rede, um monte de gente em volta gritando por aquilo. Isso sempre assim, me chocava entender esse fenômeno, porque eu creio que o homem sem Deus, ele é guiado pelos seus instintos, assim como, lógico, tem intelecto, mas são animais. Os animais não, como nós cremos na tricotomia, né? O homem com seu espírito morto, ele é alma e corpo. Né? Então ele é semelhante, muito próximo, né, ao comportamento dos animais pelos seus instintos. Tô até me justificando aqui para falar, tá me chamando de bicho animal. Não, tô tentando explicar. Pode, sim. Mas o que acontece? E você não vê isso na natureza, você não vê, vamos falar dos animais que tem muito inteligentes, você não vê elefantes fazendo isso, né? Eles podem até se divertir com alguma coisa ali, golfinhos se divertem, mas não tem ninguém torcendo por eles fazerem aquilo, eles não formam torcida organizada. E eu perguntei uma vez para um amigo jogador de futebol, eu abri o coração com ele e falei, né? E ele foi jogador, aí ele falou, Telêmaco, o que faz isso é a entrega dos jogadores, é o quanto eles... Nenhum jogador joga por dinheiro, porque no dia que ele for jogar por dinheiro, ele não joga mais. Na época ele citou um jogador muito famoso, que foi da seleção, e falou, o caso do fulano de tal. Eu falei, é verdade, porque agora está jogando só por dinheiro, não joga. Futebol, o jogador ele se entrega demais, ele paga um preço muito alto de ter que estar em concentração, controlar peso, estar em alta performance, não pode se divertir em certas ocasiões, não pode andar de bicicleta, de skate, porque ele não pode se machucar. Ele não é dono do corpo dele, ele vendeu o corpo dele. Né? Então ele não pode estar com o filho, se for dia de concentração, se for aniversário do filho. Então paga um preço muito alto, mas ele só faz aquilo, pelo menos segundo esse amigo meu, por paixão. E é essa paixão e essa entrega que faz mobilizar tudo aqui, que é aquela vibração na hora que ele comemora, porque é a hora que ele tem o resultado de toda a sua entrega, né? Quando ele comemora um gol de maneira vibrante, né? E isso contagia as pessoas, isso faz lotar estádio. Então essa paixão, essa entrega faz lotar estádio, e eu tenho me proposto a entrar nesse projeto dessa forma, com uma total entrega, para exatamente contagiar corações. Então eu espero que o seu coração tenha sido contagiado, e que se essa mensagem também aquecer o seu coração, que você se entregue a isso, né, como uma vocação, como um chamado mesmo, missionário, sim, para com essa intensidade contagiar outras pessoas. Isso é maravilhoso, muito bom. Eu me sinto hoje enriquecida com esse momento de aprendizado aqui, foi muito bom. E eu queria terminar da minha parte lembrando que o meu filho me falou, o meu terceiro filho, eu tenho 3 meninos e uma menina, né? O meu terceiro filho tem 13 anos, e ele chegou em mim esses dias, mãe, eu assisti seu programa. A senhora, o seu programa vai estourar. Amém. Aí ele pegou e falou assim, mamãe, o seu programa, pode escrever lá, um canal de entrevistas e boas notícias. Falei, é isso aí, vou pegar, vou até colocar, daqui uns dias você vai ver lá no meu canal, lá no YouTube, que vai estar escrito lá. Porque eu achei muito interessante que uma criança de 13 anos conseguiu ouvir a mãe, né, porque eu gosto de falar, meus programas têm bastante fala, e normalmente adolescente é mais visual do que ficar ali ouvindo, Sim. né? E ele ouviu todo o programa, achou relevante, e era isso que a gente pensaria, que você que é um adolescente, um jovem, ou que já está um pouco indefinido, já está lá com seus 30, mas não sabe ainda, não definiu sua vida ainda. Sabe,
esses momentos que a gente faz aqui de reflexão, não é apenas para eu só te apresentar, é que a vida dele, que a minha vida, o que a gente falou, vem levar você a pensar e a raciocinar e falar, é o meu tempo também. O que eu também, não é só o que eles estão fazendo para fazer a diferença, o que eu vou fazer para fazer a diferença, né? Tem uma chance para mim também. E se você é uma pessoa que, continuando no programa passado que eu falei, que você que precisa de um pai, você viu aqui o exemplo do que é realmente você olhar para cima e saber que existe um Criador, que existe um pai que importa com você, que sabe o seu nome, sabe quantas horas você dorme, o que você come, o que você pensa, o que você sente. E aqueles pensamentos, aqueles momentos que você pensa que só você está ali tão só, que não tem uma pessoa para compartilhar. Ele importa com isso, ele sabe muito bem. E eu queria que você realmente nos desse um feedback, né? Escrevesse pra gente, falasse aí, comentasse onde você está na vida hoje, o que você quer da sua vida, porque é um encorajando o outro. Eu acho que a sua vida trouxe muita inspiração pra gente hoje, né? Não somente, né, um programa, um canal de entrevistas e boas notícias, mas também de inspiração, de presença, né? Que eu acho que isso é muito importante. Muito obrigada, Dr. Telêmaco Brandão, e o nosso futuro vereador de Goiânia. Esse é o plano. Obrigado. Obrigada a todos.